Boa noite. Vamos começar agora a aula de colocação pronominal do segundo ano. Peguem papel, caneta. Bom, colocação pronominal envolve o lugar onde vocês vão colocar os pronomes oblíquos átonos. Os pronomes oblíquos átonos são esses que estão aí na lista, tá? Me, ti, si, nos, vos, os, a, as e lhe, lhes. Lembre desses pronomes aí, tá? Esses pronomes podem ficar na frente do verbo, no meio do verbo, depois do verbo, e cada colocação dessa, o lugar onde o pronome está em relação ao verbo, vai ter um determinado nome, e cada nome vai ter as suas regras. Então, vocês têm sempre que procurar um desses pronomes primeiro na frase, na prova, depois vocês têm que procurar o verbo que está acompanhando esses pronomes, tudo bem? Vamos lá. Notem aí. Bom, as colocações daqueles pronomes lá são 3. Posso ter como exemplo: não me deixaram onde havia pedido. Primeira coisa que eu procuro é o pronome, que nesse caso é o me. Depois eu procuro o verbo que está ligado a esse pronome, que vai ser o deixaram. Repara que esse me está vindo antes do deixaram, antes do verbo. Quando um daqueles pronomes está antes do verbo, essa colocação pronominal é chamada de próclise, tá? Pró é aquilo que vem antes. Segunda colocação, eu tenho, por exemplo, deixar-me-ão partir. O meu pronome, de novo, é o me. O meu verbo aí, cuidado que não é o verbo deixar, é o verbo deixarão. Reparem que o pronome me está ligado ao verbo a partir de dois hífens, né? Então, ele está no meio do verbo. Quando o pronome está no meio do verbo, essa colocação é chamada de mesóclise. Meso é aquilo que está no meio. Próximo exemplo, deixaram-me partir. Meu pronome, de novo, é o me. O verbo que está ligado a ele é o verbo deixaram. E o pronome está vindo depois do verbo deixaram. Quando a colocação do pronome acontece depois do verbo, isso é chamado de ênclise. Na prova de vocês pode aparecer assim: colocação proclítica, mesoclítica ou enclítica, tá bom? É a mesma coisa. A colocação pronominal tem uma regra geral. Quando alguém, aqui no Brasil, por exemplo, usa a linguagem informal para pedir uma coisa emprestada ou fazer um pedido qualquer, diz mais ou menos assim: me dá o chocolate. Esse me está no início da oração. Acontece que a colocação pronominal são regras de Portugal, não são regras do Brasil. Aos poucos que isso está mudando e colocando algumas mudanças que são típicas do nosso falar aqui brasileiro, tá bom? Da linguagem coloquial. Daí que a regra geral ainda não foi mudada. A regra geral da colocação pronominal é a seguinte: não se usa, o pronome oblíquo no início da oração. Então, uma frase como me dá o chocolate só é aceitável na linguagem formal. Na linguagem culta ou escrita, não é aceitável. O ideal seria que eu colocasse o pronome depois do verbo, uma forma de ênclise, né? Aí seria dá-me o chocolate. Eu só posso ter próclise nessa frase de cima, quando o pronome vem antes do verbo, se tiver alguma palavra antes desse me que puxe o me para o lado dele. Essa palavra que puxa o pronome, formando uma próclise, é o que nós chamamos de atratores ou atrativos. Daí nós entramos na regra da próclise, que é principal em relação à mesóclise e à ênclise. Pensem numa escadinha, tá bom? Próclise está no degrau de cima, logo abaixo está a mesóclise, logo abaixo está a ênclise. As regras da próclise são divididas em 2 tipos, entre as regras dos atratores e as regras da próclise em frase. Quanto aos atratores, nós temos 4 tipos. O primeiro tipo são as palavras negativas. Tem não,
nem, nunca, nada, jamais, ninguém. Pego, por exemplo, não me deste o livro que eu pedi. A primeira coisa que eu procuro é o pronome, que é o pronome me. Depois eu acho o verbo que está ligado a ele, que é o verbo deste. Aí eu reparo que esse me está antes do deste, formando uma próclise. Mas eu só posso ter próclise se tiver alguma palavra antes que puxe, não é? Ou uma frase determinada. No caso, é o não que está atraindo o me para si, formando a próclise. Porque o não é uma palavra negativa. Essa regra serve para qualquer palavra negativa, tá bom? E a próclise sempre vai predominar. Então, não importa se eu deveria fazer mesóclise ou ínclise. Se eu tiver um não, se eu tiver um nunca, um ninguém, um jamais, ele sempre vai puxar o pronome e vai acabar formando a próclise. Ainda no primeiro tipo, segundo tipo de atrator é o pronome. Qualquer pronome pode ser um atrator, tá? Especialmente pronome demonstrativo, relativo, relativo ou indefinido. Bom, quanto aos pronomes, de maneira geral, eles atraem outro pronome para si. Vejam só, ele me deu um bom livro. Meu pronome aí no caso é o me, meu verbo é o deu, e o ele, que é o pronome lá na frente do me, está puxando o me para si, porque ele é um pronome, tá bom? Isso, sempre que eu tiver um pronome, ele vai puxar o me para si. No caso do relativo, isso é muito comum e é onde as pessoas costumam errar bastante também. Esquecem que o que é um pronome relativo e acabam não fazendo a próxima. Lembrando que eu reconheço um pronome relativo quando eu troco por o qual, a qual, os quais, as quais, tá bom? Não. O terceiro atrator é o advérbio, qualquer advérbio. Vejam só, sempre te deram ótimos presentes. Meu pronome é o ti, o verbo é o deram, está formando uma próclise aí, porque o sempre está puxando o ti para si. Sempre, para quem não sabe, é um advérbio de tempo. Reparem que, em relação à colocação pronominal, vocês têm que ter alguma noção de classe de palavra, tem que saber identificar qual é a classe das palavras. Se você não sabe identificar classe de palavras, volte e faça o primeiro ano de novo, tá bom? Quarto tipo de atrator e último são as conjunções. Qualquer conjunção. Quando vos puserdes responsabilidade, levai, desculpem, dando essa aula às 9 da noite é complicado, levai adiante. Tenho aí o pronome vos, o verbo puserdes, formando a próclise. E lá na frente eu tenho a conjunção quando, que vai puxar o vos para si, tá bom? Lembrando que isso aí não é vós, tá? É vos, não é pronome ré, que é oblíquo. Esse vos e nos, estão lá na frente, significam a vós e a nós, tá? Cuidado aí. O segundo tipo de regra da próclise são as frases que pedem próclise. A primeira delas é a frase, são 5, tá? A primeira delas é a frase interrogativa. Quem te disse que ele vai voltar? Aí eu tenho o verbo disse, o pronome ti, formando a próclise. Mas aí eu vou justificar como? O quem, por exemplo, gente, é um pronome. Um pronome, no caso, interrogativo e definido. Só que eu não posso dizer que o quem está puxando ti, é por isso que eu tenho próclise. Apesar disso ser parcialmente verdade. Eu tenho próclise aí não por causa do atrator, não por causa da palavra que está na frente, mas pelo meu tipo de frase, que é a frase interrogativa. Reparem que eu botei o negrito ali no ponto de interrogação, né? Porque é uma próclise que ocorre por causa da frase. Os alunos tendem a esquecer a próclise em frases, mas vocês não vão esquecer, tá bom? Segundo tipo de frase em que ocorre próclise é a frase exclamativa. Aí eu tenho, quanto me custa ver você partir? Meu pronome é o me, o verbo é o custa. Reparem no quanto lá na frente, que é um pronome, mas nesse caso não vai ser por causa dele que eu vou ter uma próclise, tá bom? É por causa da frase que é exclamativa. Reparem lá no ponto de exclamação em negrito. A frase exclamativa
é aquela que expressa alguma emoção. Agora, cuidado, porque a frase interrogativa ela pode vir sem interrogação. Perdão, ela não pode vir sem interrogação, mas a frase exclamativa pode vir sem. Então, pensem nessa frase sem exclamação, mas aí vocês teriam ainda uma pessoa expressando determinados sentimentos, tá bom? No caso seria saudade, alguma coisa assim, tá bom? Lamento, tristeza. Essa frase que vocês estão vendo aí, sem exclamação, ainda indica algum tipo de emoção. O terceiro tipo de frase é a frase optativa. Gente, a gramática diz que a frase optativa, desculpem, o verbo está em vermelho, deveria ser sublinhado, tá? A gramática diz que a frase optativa é aquela frase que indica desejo. Bom, essa afirmação é um pouquinho complicada, porque quando eu digo quero um bolo de chocolate, isso também é um desejo, tá bom? Então, a frase optativa, além de ser aquela que indica algum desejo, esse desejo é basicamente uma bênção ou então rogar uma praga, alguma coisa assim. No caso dessa frase aí, Deus o ajude, eu tenho uma próclise porque o pronome o está na frente do verbo ajudar, mas eu jamais poderia dizer que é porque Deus é um atrativo. Deus não é um atrativo. Deus é um substantivo apenas, tá bom? Então não é por causa de Deus que eu tenho próclise, beleza? Tenho próclise aí porque a frase, nesse caso, é optativa, que indica nesse caso, uma bênção. Tudo bem? Se eu dissesse, por exemplo, macacos me mordam, isso também seria uma frase optativa, não por causa do macacos que eu teria próclise, mas porque a frase já indica uma praga que a pessoa roga para si mesma, tá bom? Uma maldição. O quarto tipo de frase é quando eu tenho a seguinte construção: a preposição em mais um verbo no gerúndio. Tem, por exemplo, em se tratando de lasanha, ele é expert. Tenho aí o pronome se, o verbo tratando. Esse verbo está no gerúndio porque ele termina em NDO, todo verbo no gerúndio termina em NDO. E lá na frente eu tenho a preposição em. Ah, eu tenho próclise porque o em é um atrator? Não, preposição não é um atrator. Eu tenho próclise porque eu tenho a construção em mais o verbo no gerúndio. Aí o pronome vai vir exatamente no meio desses dois elementos aí. E o último tipo de frase é quando eu tenho o verbo no infinitivo acompanhado ou regido por preposição. Pego, por exemplo, a situação levou-os a se posicionarem contra a greve. Tenho aí o verbo no infinitivo, posicionarem. Vocês devem estar acostumados a verbo no infinitivo com aquela terminação bonitinha, né? Na forma impessoal, que é terminada em AR na primeira conjugação, ER na segunda ou IR na terceira. Mas eu tenho o verbo no infinitivo desse jeito aí também, que é o pessoal. Aí ele vai ser assim: quando eu me posicionar, quando tu te posicionares, quando ele se posicionar, quando nós nos posicionarmos, quando vós vos posicionardes, quando eles se posicionarem, com esse finalzinho rem aí. Isso também é infinitivo, tá, gente? Bom, reparem que quem se posiciona contra, sempre contra ou a favor de alguma coisa. No caso, o contra e o de, que faz parte do a favor, eles são preposições. Então, eu tenho aí um verbo no infinitivo que pede preposição, tá bom? E é por isso que o meu pronome se vai vir lá na frente do verbo. Reparem que não é porque o a está puxando. O a é uma preposição lá na frente, não é o contra, não. O a preposição não puxa pronome. O que a preposição tem a ver com a história aí é que ela está vindo depois do verbo, é desse contra que eu estou falando. Nesse caso, a próclise vai ocorrer não por causa do que tem antes, mas por causa do que tem depois, que é o verbo no infinitivo com preposição. Vamos agora para as demais regras. Com licença.